Vamos nos debruçar nessa leitura maravilhosa. Vamos tentar ver os detalhes que esses textos trazem nas suas entrelinhas, né? E vamos ver como é que nós podemos trazer, aliás, esses ensinos até a nossa vida, né? Até a nossa prática. Quais são os indícios que a gente pode reconhecer em uma pessoa, em um homem? O progresso real, ele está qualificando um tipo de progresso que não é um progresso comum, não é um progresso aparente, né? Não é um progresso intelectual, né? É um progresso real que vai elevar o homem. É o progresso moral, né? Nós já vimos isso. Que ele é o progresso moral é o único que regenera o homem. A elevação moral, ela é a única que nos regenera. Porque o conhecimento intelectual, ele não consegue nos elevar, visto que existem provas disso, de que muitos homens intelectualizados continuam com o mesmo atraso de antes de adquirir esses conhecimentos. Então, não elevou eles. Agora, o progresso moral, esse eleva, esse resgata o homem de suas imperfeições, que é o nosso papel aqui na Terra. É a gente acabar com nossa imperfeição para chegar na condição de espírito da segunda ordem, né? Na condição de bons espíritos. Olha aí, pessoal. Isso aí é uma meta que nós devemos ter sempre em vista, né? Ter sempre como objetivo nosso, buscar isso daí. Ele diz que é quando a gente, em todos os atos da nossa vida, aqui na matéria, pratica a lei de Deus, em outras palavras. E quando a gente antecipadamente compreende a vida espiritual. A missão dos espíritos, meus irmãos, com a doutrina espírita, foi, enquanto o homem tinha a incerteza da vida espiritual, só o que nos dava a certeza era a vida material, essa aí a gente tinha certeza. Mas a vida espiritual, ela era sempre uma incógnita, sempre foi uma incógnita para o homem, até a vinda da doutrina espírita. Quando o espiritismo veio, os espíritos tiveram como missão, na doutrina espírita, nos dar a certeza da vida espiritual. E então, essa incógnita, essa dúvida, ela necessariamente ela vai desaparecer à medida que a gente estuda a espiritualidade, ou seja, à medida que a gente procura se espiritualizar, né? E isso aí a gente vai conseguindo através desse progresso que a gente vai conquistando, né? Isso é uma conquista. Isso não se dá da noite para o dia, né? A gente sabe disso. Um meio de nós tentar pôr em prática ou tentar ter isso como objeto, que é o nosso papel, é nos questionar, é sempre fazer as perguntas. Nós vamos ver que o mais importante para nós, pessoal, porque o motivo da gente estar aqui reunidos, o motivo da gente estar aqui estudando, é aprender exatamente isso. Não é o motivo não é outro. É o crescimento moral nosso. É essa lição aqui que é uma das principais que a gente tem que entender. Então, a gente aprende isso, segundo os Espíritos, nos questionando. Se o que a gente fez hoje, durante o dia, a gente faz uma avaliação, não foi digno de vergonha? Será que eu fiz bem quando eu agi assim, com fulano ou com Beltrano, né? Será que ninguém vai ter motivo para se envergonhar de mim pelo que eu fiz hoje? Então, são essas as questões. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, o homem faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Olha aí, pessoal, isso é difícil, vocês vão dizer, João, isso é muito difícil fazer. É claro que é, por isso que nós somos ainda espíritos imperfeitos, porque para nós essa prática é difícil ainda, porque a gente tem ainda por orientador o egoísmo, né? A gente não conseguiu se desvencilhar desse grande defeito, né? E dos defeitos que ele que vem depois dele, né? Os filhos dele, do egoísmo. Ele é bondoso, ele é humanitário,
e é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como o quê? Como é que quando Deus nos concede poder e riqueza, o que é que a gente faz? A gente se revela logo quem a gente é. Normalmente é assim. Tem um ditado que diz assim: dê poder e dê riqueza a um homem que você vai saber quem ele é. Não tem esse ditado, pessoal? Tem. Aí o homem se revela. Quando ele está no poder, pronto, ele se revela. É por isso que tem um ditado que diz assim: tem fulano de tal que não pode subir numa gilete, né? Olha que uma gilete é bem... você quase não subiu nada, né? Fica no mesmo patamar. Mas em ele saber que subiu numa gilete, pronto, ele já quer humilhar todo mundo, não é isso? Já o poder já sobe a sua cabeça. É o poder isso aí. Subiu numa gilete. Tem outros que dizem assim: Deus não deu, ainda bem que Deus não deu asas a cobras. Pessoal, nós somos essas cobras. Se Deus tivesse dado asa para nós, pessoal, Deus o livre do que da, do estrago que a gente estava fazendo, não com os outros, conosco mesmo, né? Conosco mesmo. É por isso que nós temos essas limitações que o corpo terreno nos impõe. Nós somos cheios de limitações, exatamente para conter esse ímpeto que nasce do egoísmo, que é no nosso caso, de espírito da terceira ordem. É por isso que a gente é cheio dessas limitações. A gente tem mania de queixar da doença. Mas não devemos, porque ela que nos orienta, ela que nos contém a não errarmos mais, ela que nos contém a pararmos de errar naquele momento. Às vezes ela vem num determinado momento, porque naquele momento é que a gente ia cometer erros. A gente estava prestes a cometer um deslize. Então Deus permite que venha uma doença para nos controlar, para nos acamar. Então, pessoal, é desse jeito. Então ele diz assim, ó: se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como o quê? Como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Então, dizem que o homem que recebe riqueza, ele se transformou um ministro de Deus na distribuição daquela riqueza, daqueles bens em favor dos necessitados, né? Daqueles em que ele vai poder empregar aquela riqueza para que multiplique o bem para os irmãos. Não é ele doar, não é ele se transformar num pródigo, não é num homem pródigo, não. Gastar desenfreadamente, não. É ele colocar em prática a inteligência dele para distribuir bem de conformidade que ela traga benefícios e multiplique o bem na vida dos outros, não é isso? Não só dele. Delas não se envaidece por saber que aquele que lhas deu também lhas pode retirar. É o caso daquele homem, né? Eu vou contar aqui para vocês. Pedro, ele vinha caminhando com Jesus numa determinada estradazinha pequena lá, de uma cidadezinha onde eles iam fazer uma visita, e já era tarde, já estava se aproximando, próximo das 5 horas da tarde, e Jesus disse assim: Pedro, procura ver aí alguma casa para nos dar uma pousada, porque está ficando escuro, está ficando tarde, para a gente não ficar ao relento. E aí Pedro avistou uma casinha de taipa, pequenininha, que estava ali, que se aproximou da vista dele, e disse assim: Senhor, vamos até aquela casa. E foi até lá com Jesus. E lá ele pediu uma pousada para o dono da casa. O dono da casa recebeu eles muito bem, mandou entrar. A mulher, a esposa lá do homem, né, ofereceu um alimento para eles se alimentaram, e ela ofereceu a própria cama dela, porque eles não tinham cama, uma outra cama sobressalente,
ofereceu aquela cama de palha dela para que Jesus e Pedro dormissem ali. E eles foram dormir no chão, o casal. E no dia seguinte, ao acordar, antes de sair, ela disse assim, não, vocês não vão sair antes do desjejum. E aí, fez um desjejum, né? Jesus tomou um café com Pedro lá, junto com o casal, e agradeceu e se retiraram. Naquele momento, Pedro ficou tão encantado com aquele casal, que Pedro disse assim, Senhor, dá a riqueza para esse homem, Senhor. Vê como ele nos atendeu tão bem, e ele é tão pobre. E aí Jesus disse assim, Pedro, presta atenção, Pedro. Quem vê cara não vê coração. O Jesus disse para o Pedro, quem vê cara não vê coração. E aí Pedro, não, Senhor, não pode. Um casal desse tão amoroso, nos acolheu tão bem, não pode ser. Não podem ser más pessoas. E aí Jesus não disse nada para Pedro, mas Jesus permitiu que naquele dia, ao se dirigir para cavar o chão, quando o homem foi fazer quando ele foi fazer um plantio, ele acha uma pedra preciosa, muito valiosa, né? Um diamante muito valioso, e ele apresenta para a esposa dele, era um diamante de tamanho grande, e ele ficou muito rico com a venda daquele diamante. Foi até a cidade e vendeu. E aquilo rendeu muito dinheiro para ele. E ele, então, comprou uma grande fazenda. E ele começou a criar gado, muitas cabeças de gado. Aí ele falou assim para a mulher dele, agora aqui na minha casa só entra pessoas do meu nível. Ele disse, ele cresceu logo, ele subiu numa giletona bem grande. Ele disse assim, agora só vai entrar aqui em casa pessoas do meu nível, não converso com pobre mais. E aí, um belo dia, Jesus caminhando por aquele local novamente, mas Pedro não lembrava mais da história, nem do homem. Aí Jesus disse assim, Pedro, está ficando tarde, pede uma moradia para aquele cidadão daquela casa grande ali. E aí o Pedro foi lá e pediu. E o empregado atendeu, bateu o portão e disse assim, não, aqui ninguém atende, ninguém pobre não. Aí o patrão apareceu na hora e disse assim, não, atende esses homens aí, atendeu. Aí disse, olha, o patrão está dizendo que vocês podem entrar e que vocês vão dormir junto com os bodes ali, dentro do cercado. Aí foram dormir no meio das bostas de cabrito. O Pedro ficou indignado, ter que dormir em cima das bostas de cabrito, né, ali. Mas Jesus. Aí Jesus disse assim, Pedro, se acalma, Pedro, que é só uma dormidazinha. Amanhã cedo a gente sai daqui. E o Pedro sempre era perturbado, né, afobado. Quando foi bem cedo que eles estavam para sair, o empregado disse assim, ó, o patrão disse que aqui, para sair, tem que fazer um de jejum primeiro. Mas primeiro vocês vão ter que ganhar, vão ter que trabalhar. Aí deu um pilão para cada um, pilar várias sacas de arroz. Jesus, então, mandou que ele trouxesse um fósforo, e Jesus acendeu o fósforo e tocou fogo naquele arroz todinho que existia ali no celeiro. Só queimou as palhas do arroz. O arroz ficou inteiro. O camarada disse assim, olha, eu morri e não aprendi isso. Aí Jesus foi feliz, foi embora, o homem ficou feliz, né? Eles se alimentaram e foi embora. Quando foi depois, o homem resolveu queimar mais outra quantidade de arroz daquela. Quando o homem acendeu o fósforo, queimou o arroz todinho, queimou o celeiro, queimou toda a fazenda, os bois morreram também no incêndio, só escapou o casal e dois filhinhos que ele tinha. E o homem voltou para a pobreza total, como ele era antes. Aí Jesus falou para Pedro. Pedro não sabe aquele homem, aí contou toda a história para ele. Tá vendo aí, Pedro? Quem vê cara não vê coração. Então, aquele homem, naquela trajetória, naquela existência dele, ele necessitava daquela experiência como pobre, para aprender a valorizar os bens materiais que ele havia possuído no passado dele.
e ele não soube, né? Ele não soube aproveitar. Ele usou para si próprio, para se beneficiar, foi muito egoísta, e, portanto, ele tinha nascido naquela situação ali. Então, não é por acaso que cada um tem uma tarefa diferente na vida, né? Uma missão, uma prova diferente, não é isso? Se sob a sua dependência, a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus guias perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, lembrando-se destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Então, pessoal, essa questão do perdão. Muita gente pensa que você perdoar o próximo é uma questão de querer ser bonzinho. Não, não é. É uma questão de qualidade de vida. Quando se consegue perdoar um, entre aspas, inimigo, que não é inimigo, é um amigo que, às vezes, nos atrapalhou, ele por algum motivo, nos traiu, e então você fica com aquela grande mágoa, mas você deve procurar perdoar, porque ele está dizendo aqui, no próprio Pai Nosso que Jesus nos ensinou, quando a gente diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não consigo perdoar a uma pessoa, ou mais de uma, eu estou fazendo essa prece em vão, porque eu estou pedindo para que Deus me perdoe na medida que eu também perdoe. Então, por isso que no Evangelho diz assim, quando fodes fazer a tua doação, doar o teu presente, colocar o teu óbolo no altar, primeiro procura aquele teu inimigo e faz as pazes com ele, para poder Jesus receber bem aquele óbolo, né? Para que ele receba de bom grado. Então, tudo isso é a questão do perdão. A questão do perdão é isso daí. Quando alguém que a gente perdoa deseja o mal para nós, aquele desejo dele já não atinge mais a gente, porque a gente criou um escudo de proteção. É isso que o perdão faz. Muita gente também, quando às vezes está falando de Jesus, e às vezes a gente escuta um palestrante, né, falando das histórias contidas na Bíblia, né? E aí quando alguém faz referência aos atos do Cristo, é por isso que o Evangelho, pessoal, segundo o Espiritismo, ele não trata dos atos da vida do Cristo, ele trata apenas do ensinamento moral do Cristo, porque nesse campo aí, todas as doutrinas, todas as religiões, elas são unânimes em concordar nos ensinamentos morais. Ele não fala dos atos da vida cotidiana do Cristo, porque tem uma passagem aí que diz que Cristo, quando chegou lá no templo, que viu os vendilhões, né, os vendilhões do templo, alguns vendendo bode, vendendo aqueles objetos que eles comercializavam, diz que Jesus ficou cheio de ira e Jesus pegou um chicote e saiu dando em tudinho, batendo e derrubando as barracas. Pessoal, isso é inadmissível. Você dizer um negócio desse numa palestra, ou você achar que isso aí foi verdadeiro. Olha o que é que os próprios Espíritos estão dizendo aqui, ó. O próprio Santo Agostinho está dizendo aqui, ó. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios de alguém, né? Que alguém lhe fez. Então, Jesus jamais ia ser, e como Espírito perfeito, Espírito de escolco que ele era, a perfeição dele, ele não ia cometer um ato de ira, se revoltar, porque o Espírito perfeito, ele já não possui mais aquilo que os espíritos imperfeitos como nós possuem.
para me sair da condição de espírito imperfeito e me tornar um espírito perfeito, é preciso que eu não tenha mais egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, nada disso eu não posso mais ter. Isso são características, são indícios de espíritos imperfeitos. O espírito, para ir para a segunda escala, que é a escala dos bons espíritos, ele já não tem mais isso daí, que é o caso dos nossos anjos de guarda, né? É o caso daqueles bons espíritos que estão entre nós, nos orientando aqui, reencarnam muitos deles aqui na Terra para nos orientar. Imagina um espírito perfeito que é o Cristo e outros da perfeição dele, né? Que é os puros espíritos. Eles não podem ter ira, como ele conta aqui, como ele conta naquela história, que Cristo ficou irado. Isso não existe, pessoal. Isso aí é uma história que contou-se. Diga lá, Júnior. Também concordo, viu? Se ele era o exemplo, como é que ele ia dar um exemplo desse aí, né? Isso. Não tem como. Exatamente. É porque o homem, ele procura colocar as suas qualidades e os seus defeitos no próprio Deus, né? Ainda mais nos espíritos, é que eles colocam mesmo, né? Por exemplo, se Moisés fosse dizer para aquele povo que ele libertou do deserto, que Deus era um Deus de amor, que Deus era um Deus de paz, que Moisés já era um espírito evoluído, ele sabia disso, mas ele não podia dizer isso. Aí os homens diziam assim, que Deus fraco é esse? Esse Deus aí eu não quero seguir, não. Então, naquela época, era um povo selvagem, tinha que ser um Deus que botasse quente mesmo, desse voadora no pescoço. Se cometer um erro, vai pagar do mesmo jeito. Tinha que ser aquela lei de Italião. Então, as pessoas tinham que entender que era um Deus vingativo, um Deus irado, para poder eles compreenderem que o Deus era poderoso. Entendeu? Aí, na época onde o homem cresceu espiritualmente, quando ele cresceu moralmente, o seu espírito, aí pôde Jesus vir e dizer que não, a lei de Deus é a lei do amor. Aí muitos se revoltaram com isso, né? Porque era obrigado a perdoar e não queria perdoar. Então, depois é que veio o Espiritismo dizer o que Jesus disse, né? E dizer outras coisas mais que nós não aceitaríamos naquela época. Então, vocês veem que é sempre um caminho evolutivo do homem. Então, nós já atingimos um ponto que hoje nós estamos podendo conhecer essa leitura de hoje aqui. Para a gente conhecer essa leitura de hoje, ela não poderia ter sido dirigida para nós há 200 anos atrás, não. Antes da doutrina espírita, não podia. Ninguém aceitaria isso. Ninguém ia compreender isso. Mas hoje, com o amadurecimento que nosso espírito já possui, a gente já pode compreender isso aqui. Hoje, quando a nossa consciência já está amadurecida, como ele fala aqui, né? Você pergunta à sua consciência se poderia ter feito hoje algo que alguém lhe criticaria. Então, isso aqui já é amadurecimento de consciência. E os espíritos dizem que a consciência ela vai amadurecendo à medida que a inteligência vai se desenvolvendo no homem. E à medida que o livre-arbítrio também vai se desenvolvendo, né? Então, hoje nós temos esse livre-arbítrio para escolher e saber que a escolha ela é responsável, nós somos responsáveis pela escolha que fazemos, e que nós temos uma consciência que sabe tudo o que a gente faz. Significa dizer o quê, pessoal? Que nós somos espíritos preparados para apreender esses ensinamentos. Nós não podemos mais dizer que somos espíritos que desconhecemos as leis de Deus. Não podemos dizer, pessoal, infelizmente. E por isso que o Espiritismo diz, a quem muito for dado, muito será pedido. O Espiritismo não diz isso, é Jesus que diz. Mas os Espíritos corroboram isso. Então, isso aqui a gente não conseguiu alcançar ainda, mas é uma meta a se buscar. Ele respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Tem uma pergunta que Kardec faz numa das passagens lá do Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim, até onde vai a minha liberdade? Até onde vai a minha liberdade individual?
Aí os espíritos respondem a Kardec: até onde você tem que respeitar a liberdade do seu semelhante. Então ele diz assim, que a nossa liberdade individual, ela vai até onde ela vai se bater com a do meu semelhante. Então vamos trazer esse exemplo para nós, dentro do nosso lar. Até onde a minha liberdade vai, como homem casado, como mulher casada. Eu não posso impor, através da violência, de forma alguma, querer impor o meu pensamento àquele semelhante, àquele ser que convive comigo. A minha liberdade vai até onde eu começo a querer mexer com a liberdade dele.